Nicolas Ferreira humilha um apresentador de TV ao vivo com uma resposta direta e sua reação se torna um dos assuntos mais comentados em todo o país, gerando grande repercussão nas redes sociais. 01 tarde de sábado e o programa Caldeirão com Mion estava no ar, transmitido pela TV Globo para milhões de brasileiros. O apresentador Marcos Mon, carismático e sempre com um sorriso no rosto, fazia a abertura do programa com seu tradicional entusiasmo. No entanto, naquela noite a pauta era diferente. A emissora havia convidado o deputado federal Nicolas Ferreira, um dos principais representantes da direita conservadora no Brasil, jovem, eloquente e extremamente popular nas redes sociais. Nolas acumulava milhões de seguidores e era visto como uma das maiores vozes da oposição ao governo Lula. A ideia da Globo era clara: colocar Nicolas em uma situação embaraçosa e desmoralizarem rede nacional. Para isso, Marcos Mon foi escalado para conduzir a entrevista. Apesar de ser conhecido por seu lado descontraído, Mon já havia demonstrado apoio ao governo petista em diversas ocasiões e não escondia sua inclinação ideológica progressista. A plateia, formada majoritariamente por espectadores alinhados à esquerda, vibrava com cada fala de Mon. Ele abriu a entrevista de forma provocativa: Nicolas, você se apresenta como defensor da família tradicional e dos valores cristãos, mas não acha que está na contramão da história? O mundo caminha para a inclusão e para o respeito às diferenças. Será que você não está apenas promovendo o preconceito disfarçado de opinião? A câmera focou no deputado, que manteve um semblante tranquilo. Ele já esperava um ataque desse tipo e sabia que aquele momento era uma armadilha, mas Nicolas não era um político qualquer. Ele estava preparado para reverter a situação e expor a hipocrisia da narrativa esquerdista, mesmo em um ambiente completamente hostil. A tensão cresceu no estúdio. O público esperava uma resposta hesitante ou evasiva. No entanto, Nicolas Ferreira ajeitou o microfone, sorriu de leve, olhou diretamente para Mion. Marcos, fico feliz que você tenha tocado nesse ponto. Sabe o que eu acho interessante? Que essas mesmas pessoas que falam em inclusão e respeito à diferença são as primeiras a atacar, cancelar e desrespeitar qualquer um que pense diferente dela. Será que o problema sou eu ou essa hipocrisia? Toda a plateia murmurou. Algumas pessoas aplaudiram timidamente, enquanto outras olhavam surpresas. Mon percebeu que Nicolas não era um convidado fácil de manipular. Ele tentou retomar o controle da conversa, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Marcos Mon ajeitou o microfone e tentou manter o controle da situação. Ele sabia que a plateia estava do lado dele e precisava usar isso a seu favor. Nicolas, eu entendo seu ponto de vista, mas vamos falar a verdade. Você representa uma parcela da sociedade que quer impor suas crenças aos outros. Você luta contra pautas progressistas, critica políticas inclusivas e ainda se diz defensor da liberdade. Não é contraditório? A plateia explodiu em aplausos, incentivada pela produção do programa. Mion sorriu, sentindo que havia encurralado o deputado Nicolas. No entanto, manteve a calma. Marcos, a sua pergunta é perfeita para expor o duplo padrão da esquerda. Quem é que impõe ideias aqui? Eu sou um deputado eleito pelo povo, representando milhões de brasileiros que pensam como eu, mas toda vez que defendemos nossos valores somos chamados de retrógrados, intolerantes, fascistas. Enquanto isso, a esquerda impõe sua agenda goela abaixo, criminalizando qualquer discordância. A plateia ficou dividida. Alguns continuaram aplaudindo Mon, enquanto outros começaram a enxergar a coerência nas palavras de Nicolas. O apresentador, visivelmente incomodado, decidiu mudar de estratégia. Mas Nicolas, não podemos ignorar que sua postura afeta grupos minoritários. Você já se colocou contra pautas LGBTQ e a mais por
Exemplo: como você se sente sabendo que suas falas podem magoar essas pessoas. Nicolas olhou diretamente para a câmera, como se falasse com os brasileiros de casa. Sabe o que magoa essas pessoas? Marcos, é a mentira. A esquerda diz que defende as minorias, mas o que eles fazem? De verdade, usam essas causas como bandeira para ganhar poder, mas não resolvem problema nenhum. O governo de esquerda está aí há décadas e as minorias continuam sofrendo. Será que o problema sou eu ou a hipocrisia de quem usa essas pessoas como massa de manobra? O silêncio tomou conta do estúdio. Mon tentou manter o sorriso, mas percebeu que Nicolas estava conseguindo virar o jogo. Em um último esforço para desestabilizar o deputado, ele fez uma provocação direta. Nicolas, você se diz um defensor da família e dos bons costumes, mas e se um dia um filho seu dissesse que é gay, você continuaria com esse discurso? A plateia aprendeu a respiração. Era um golpe baixo, uma tentativa de colocar Nicolas contra a parede de forma emocional, mas o deputado não hesitou. Marco, eu amaria meu filho do mesmo jeito, mas eu ensinaria a pensar por si mesmo sem precisar de cartilhas ideológicas impostas pelo Estado. Diferente da esquerda, eu acredito no livre-arbítrio e no direito das pessoas de fazerem suas próprias escolhas sem ser manipuladas por uma agenda política. A resposta foi um choque. A reação foi imediata. Alguns da plateia, antes alinhados com Mion, começaram a repensar suas posições. O apresentador tentou interromper, mas Nicolas continuou: você quer falar sobre família, Mion? Então me responde por que a esquerda ataca tanto a instituição familiar, porque querem sexualizar crianças nas escolas e enfraquecer os laços familiares. O problema nunca foi diversidade, o problema é o controle. Quanto mais fraca a família, mais fácil manipular as pessoas, e é isso que a esquerda quer. Antes de continuarmos, aproveita para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo e fala pra gente da onde você está assistindo esse vídeo nos comentários. A reação foi instantânea. O público começou a discutir entre si. Alguns ainda tentavam aplaudir Mion, mas outros já não estavam convencidos. Nicolas havia conseguido o que queria: plantar a dúvida. Mion percebeu que estava perdendo o controle e a entrevista tomava um rumo inesperado. Mas o pior ainda estava por vir. A entrevista, que começou como uma tentativa de emboscada para Nicolas Ferreira, havia tomado um rumo completamente diferente. Marcos Mon, visivelmente desconfortável, tentava recuperar o controle da narrativa, mas verdade era inegável. Nolas não só havia se defendido, como também havia exposto a hipocrisia da esquerda em rede nacional. Os bastidores da Globo entraram em alerta. Produtores cochichavam entre si, tentando encontrar uma maneira de cortar a entrevista sem parecer uma censura. Progressistas se perguntavam como haviam permitido que Nicolas Ferreira tivesse tanto espaço para desmontar suas narrativas em pleno horário nobre. Marcos Monon, por sua vez, evitava comentar o episódio, mas sua expressão nas redes sociais dizia tudo. Ele sabia que havia sido derrotado. Enquanto isso, Nicolas aproveitava o momento para reforçar sua mensagem. Ele fez uma live no Instagram, onde agradeceu o apoio do povo e reforçou sua missão. O que aconteceu naquele programa não foi só uma entrevista, foi um divisor de águas. O Brasil viu ao vivo como a grande mídia manipula a narrativa e tenta desmoralizar quem pensa diferente. Mas nós não temos medo. Vamos continuar lutando pela verdade, pela família e pelos valores que realmente importam. Os comentários explodiram de apoio. Milhares de pessoas diziam que a entrevista os havia feito abrir os olhos para a realidade. A Globo, desesperada para conter os danos, tentou seguir adiante, como se nada tivesse acontecido. No programa seguinte, Marcos Mon sequer mencionou a entrevista, tentando desviar o foco para pautas mais leves, mas já era
Tarde demais a mudança, na opinião pública. Pesquisas começaram a apontar uma mudança significativa na percepção do público. Um levantamento feito por institutos independentes revelou que a confiança na mídia tradicional estava em queda, enquanto o engajamento com figuras conservadoras como Nicolas Ferreira aumentava exponencialmente. Jovens que antes eram influenciados pela narrativa progressista começaram a questionar o que viam na TV. O episódio provou que a hegemonia da esquerda estava com os dias contados. A resposta do governo e da esquerda, o governo Lula, percebendo que a situação fugia do controle, tentou reagir. Discursos inflamados começaram a surgir acusando Nicolas de espalhar fake news e discursos de ódio à militância petista. Pressionou para que a Globo nunca mais desse espaço para políticos conservadores, mas o estrago já estava feito. População não estava mais comprando as mentiras de sempre. Nicolas Ferreira, um símbolo de resistência. Com essa vitória, Nolas consolidou sua posição como um dos líderes mais influentes da direita no Brasil. Seu número de seguidores dobrou. Convites para palestras e eventos surgiram de todos os lados, e até mesmo figuras neutras da política começaram a reconhecer sua força. Em um discurso ele fez questão de enfatizar: o Brasil mudou, o povo está cansado de ser enganado. Eles tentaram me silenciar naquele programa, mas o efeito foi o contrário. Cada ataque que recebemos só nos fortalece mais. A verdade sempre vence. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de compartilhar essa poderosa com quem você ama. O Brasil precisa da verdade e juntos podemos fazer a diferença. Conter os danos, tentou seguir adiante, como se nada tivesse acontecido. No programa seguinte, Marcos Monsiquer mencionou a entrevista, tentando desviar o foco para pautas mais leves, mas já era tarde demais. A mudança, na opinião pública. Pesquisas começaram a apontar uma mudança significativa na percepção do público. Um levantamento feito por institutos independentes revelou que a confiança na mídia tradicional estava em queda, enquanto o engajamento com figuras conservadoras como Nicolas Ferreira aumentava exponencialmente. Jovens que antes eram influenciados pela narrativa progressista começaram a questionar o que viam na TV. O episódio provou que a hegemonia da esquerda estava com os dias contados. A resposta do governo e da esquerda, o governo Lula, percebendo que a situação fugia do controle, tentou reagir. Discursos inflamados começaram a surgir acusando Nicolas de espalhar fake news e discursos de ódio à militância petista. Pressionou para que a Globo nunca mais desse espaço para políticos conservadores, mas o estrago já estava feito. População não estava mais comprando as mentiras de sempre. Nicolas Ferreira, um símbolo de resistência. Com essa vitória, Nolas consolidou sua posição como um dos líderes mais influentes da direita no Brasil. Seu número de seguidores dobrou. Convites para palestras e eventos surgiram de todos os lados, e até mesmo figuras neutras da política começaram a reconhecer sua força. Em um discurso ele fez questão de enfatizar: o Brasil mudou, o povo está cansado de ser enganado. Eles tentaram me silenciar naquele programa, mas o efeito foi o contrário. Cada ataque que recebemos só nos fortalece mais. A verdade sempre vence. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Não se esqueça de compartilhar essa poderosa com quem você ama. O Brasil precisa da verdade e juntos podemos fazer a diferença.